Ninguém olhava para a simples moça, até que ele escreveu num papel: Eu olhei e me apaixonei. Olá a todos que estão acompanhando este vídeo. Antes de mergulharmos nesta história de amor que atravessa fronteiras e desafia aparências, adoraria saber de onde vocês estão assistindo. Deixem nos comentários seu nome e a cidade ou país de onde estão acompanhando. Vamos juntos embarcar nesta jornada emocionante sobre como um simples olhar pode transformar duas vidas para sempre. O restaurante Belvedere estava particularmente movimentado naquela noite de outono em Viena. As luzes âmbar refletiam nos cristais e porcelanas, criando um ambiente que mesclava a elegância clássica austríaca com o burburinho cosmopolita. Lívia Fontoura apressou-se pelos corredores da cozinha com a bandeja perfeitamente equilibrada na mão esquerda. Aos 23 anos, a jovem brasileira conseguira o que muitos compatriotas sonhavam: um emprego em um dos mais prestigiados restaurantes da capital austríaca. Não demore com os aperitivos da mesa 12, Lívia, advertiu o maitre com seu sotaque carregado. Ela assentiu rapidamente, ajustando o uniforme negro com detalhes dourados que contrastava com sua pele morena clara e cabelos castanhos ondulados, sempre disciplinadamente presos em um coque. Enquanto servia os clientes, Lívia era praticamente invisível. Era como se as pessoas enxergassem apenas a bandeja e as mãos que a sustentavam. Nunca o rosto concentrado, os olhos cor-de-mel que raramente se erguiam, o sorriso contido que oferecia por educação, mas que ninguém retribuía. Na mesa 12, sentado sozinho em um canto privilegiado, com vista para o parque, estava Nikolai Arkhipov. Aos 32 anos, o russo era proprietário de uma rede de galerias de arte contemporânea que se espalhava de Moscou a Madrid. Não era apenas rico, era sofisticado, culto e, para a frustração de muitas mulheres da alta sociedade europeia, incrivelmente seletivo em seus relacionamentos. Seus olhos azuis acinzentados pareciam sempre avaliar o mundo como quem procura algo que ainda não encontrou em nenhuma tela ou escultura. Lívia aproximou-se silenciosamente, como havia aprendido no rigoroso treinamento. Colocou os petiscos delicadamente sobre a mesa, sem fazer barulho, sem chamar atenção. Algo mais, senhor? Murmurou em seu alemão ainda inseguro. Nikolai ergueu os olhos do catálogo de arte que folheava, e por um instante, um mísero instante que desafiaria as leis da probabilidade, seus olhares se encontraram. Lívia rapidamente baixou o olhar, conforme o protocolo ditava. Não percebeu que, por alguns segundos, Nikolai permaneceu observando-a enquanto se afastava. Naquela noite, ele pediu mais 3 bebidas que não precisava, apenas para observá-la voltar à mesa. A cada visita, tentava captar mais detalhes. A maneira como ela mordia levemente o lábio inferior ao se concentrar, o pequeno movimento que fazia com o ombro ao equilibrar a bandeja, o leve sotaque que coloria seu alemão com tons musicais do português. Quando o restaurante começou a esvaziar, Nikolai pediu a conta. Mas junto com o cartão de crédito, entregou um guardanapo ao maitre. Entregue à garçonete que me atendeu, por favor. O maitre hesitou. Senhor, nossos funcionários não podem... Não é o que está pensando. Nikolai o interrompeu com um sorriso educado, mas firme, deslizando uma gorjeta generosa. Apenas entregue. Quando Lívia terminou seu turno, passava da meia-noite. Estava exausta. Seus pés latejavam dentro dos sapatos de salto baixo que compunham o uniforme. Só pensava no trajeto de 30 minutos até o pequeno apartamento que dividia com outras 2 estudantes estrangeiras. Sonhava com o chuveiro quente e sua cama estreita. Lívia, o maitre a chamou antes que saísse pelos fundos do restaurante. Um cliente deixou isto para você. Ela pegou o guardanapo dobrado com apreensão. Já havia recebido números de telefone e convites impróprios antes. Estava pronta para amassá-lo e jogar fora quando viu a caligrafia elegante em tinta preta. Eu olhei e me apaixonei.
Não pelo seu rosto que você esconde, mas pelo seu cuidado com cada detalhe, pela forma como você se move, como se dançasse com o ar, pela dignidade em seus olhos que ninguém mais parece notar. Não havia assinatura, telefone ou pedido. Apenas aquela declaração surpreendente. Lívia releu as palavras várias vezes, procurando a armadilha, o pedido implícito, a insinuação. Não encontrou nada além daquele reconhecimento inesperado que fez algo dentro dela, algo há muito adormecido, despertar. Quem deixou isso? Perguntou ao maitre. O senhor da mesa 12, o russo. Ele respondeu sem interesse, já organizando as reservas para o dia seguinte. Lívia guardou o guardanapo no bolso e caminhou para casa imersa em pensamentos. O bilhete não pedia nada. Não sugeria encontros, não propunha nada impróprio. Era apenas um reconhecimento. Talvez a primeira vez em que alguém realmente a enxergou desde que chegara a Viena há 8 meses. O outono vienense avançava, tingindo as árvores com tons dourados e escarlates. Lívia continuava sua rotina entre o trabalho no restaurante e as aulas na Academia de Artes Visuais, onde estudava restauração de arte com uma bolsa parcial. Sonhava em um dia trabalhar nos museus europeus, devolvendo vida e cor a obras esquecidas pelo tempo. Vivia com pouco, economizava cada euro e às vezes passava fome para comprar materiais especiais para seus estudos. Na semana seguinte ao incidente do bilhete, Nikolai retornou ao restaurante. Sentou-se na mesma mesa, pediu o mesmo vinho. Seus olhos procuraram Lívia entre os funcionários, mas foi atendido por outro garçom. A garçonete que costuma atender esta sessão começou casualmente. Lívia está no setor de trás hoje, senhor. O garçom respondeu profissionalmente. Nikolai assentiu, escondendo sua decepção. Quando estava prestes a pedir a conta, a viu passando rapidamente, carregando pratos para outra mesa. Por um momento fugaz, seus olhares se encontraram novamente. Desta vez, ela não desviou o olhar imediatamente. Sustentou-o por um segundo a mais, o suficiente para que um pequeno e involuntário sorriso se formasse em seus lábios antes que ela desaparecesse entre as mesas. Aquele sorriso perseguiu Nikolai por dias. Entre reuniões com artistas e negociações milionárias, a imagem daqueles olhos cor de mel surgia em sua mente como um enigma que precisava decifrar. Havia algo nela, uma autenticidade rara no mundo artificial das artes em que ele vivia, uma dignidade silenciosa que contrastava com a busca desesperada por atenção que via nas mulheres que frequentavam suas galerias. Na terceira visita ao restaurante em 2 semanas, algo absolutamente fora de seu padrão habitual, Nikolai chegou decidido. Pediu especificamente para ser atendido por ela, algo que o maitre, reconhecendo um cliente importante, não pôde negar. Lívia aproximou-se da mesa com o coração disparado. Havia guardado o guardanapo em sua pequena caixa de tesouros, aquela onde mantinha a foto de sua avó, o bilhete de sua mãe quando partira do Brasil e o primeiro euro que ganhara na Europa. Boa noite, senhor. Posso anotar seu pedido? Obrigado por vir. Nikolai respondeu em inglês, presumindo que seria mais confortável para ambos. Meu nome é Nikolai Arkhipov. Sei quem o senhor é. Ela respondeu no mesmo idioma, surpreendendo-o. Mesmo? O senhor é dono da Galeria Arkhipov. Tem uma exposição permanente de arte contemporânea russa no Museu Leopold. Ela fez uma pausa, um leve rubor colorindo suas faces. Estudamos sua coleção no semestre passado. Foi a vez de Nikolai parecer genuinamente surpreso. Você estuda arte? Restauração. Na Academia de Artes Visuais. O som de louças quebrando em uma mesa próxima quebrou o momento. Lívia lançou um olhar preocupado para o maitre que a observava de longe. Preciso voltar ao trabalho, senhor Arkhipov. Claro. Ele pareceu despertar de um transe.
Gostaria de pedir o peixe e uma taça de Grüner Veltliner. Ela anotou o pedido e afastou-se. Durante o resto da noite, Nikolai a observou discretamente. Quando ela trouxe sua sobremesa, um strudel que ele pedira apenas para prolongar sua estadia, ele finalmente criou coragem. Gostaria de saber se posso convidá-la para um café. Sua voz, normalmente confiante, soava quase hesitante. Talvez no seu dia de folga. Lívia congelou. Nikolai Arkhipov era não apenas um cliente importante do restaurante, mas uma figura conhecida no mundo das artes que ela aspirava a integrar. Um homem que provavelmente poderia comprar o prédio inteiro onde ela morava sem fazer diferença em sua conta bancária. Por quê? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Porque raramente encontro alguém que me interessa tanto quanto você. O senhor nem me conhece. Exatamente por isso estou convidando-a para um café, para começar a conhecê-la. Ela respirou fundo, sentindo o peso do olhar do Maitre sobre si. Tenho folga na segunda-feira, respondeu finalmente, surpreendendo a si mesma. Segunda-feira, então. Posso encontrá-la às 2 no Café Central. Ela assentiu brevemente antes de se afastar, carregando uma mistura confusa de excitação e apreensão. O Café Central, com seus arcos elegantes e atmosfera literária, intimidava Lívia. Vestindo seu melhor conjunto, uma saia azul marinho e uma blusa branca simples que guardava para entrevistas de emprego, ela sentia-se deslocada entre os turistas abastados e vienenses sofisticados. Chegou 10 minutos adiantada, um hábito que trouxera do Brasil e que a vida na pontual Áustria só reforçara. Para sua surpresa, Nikolai já estava lá, sentado em um canto discreto, folheando um livro. Usava calças escuras e um suéter cinza que realçava seus olhos. Sem o traje formal do restaurante, parecia mais acessível, quase comum, se não fosse pelo relógio discreto, mas obviamente caríssimo em seu pulso. Você veio, ele sorriu, levantando-se para puxar a cadeira para ela. Sempre cumpro meus compromissos, respondeu ela, tentando soar mais confiante do que se sentia. Conte-me sobre você, Lívia. De onde você vem no Brasil? Como sabe que sou brasileira? Seu sotaque. Tenho uma galeria em São Paulo. Ela relaxou um pouco, permitindo-se um pequeno sorriso. Sou de Ouro Preto, Minas Gerais, uma cidade histórica, cheia de igrejas barrocas e arte colonial. Conheço. Visitei há alguns anos. Uma joia arquitetônica. A conversa fluiu com surpreendente facilidade. Lívia falou sobre sua infância entre as ladeiras de paralelepípedos e igrejas douradas, sobre como cresceu observando restauradores, trabalhando nas obras sacras, fascinada com a maneira como devolviam vida a santos empoeirados e esquecidos. Contou sobre a mãe, professora de história, que sacrificara economias de anos para ajudá-la a vir para a Europa. E seu pai? Nikolai perguntou, genuinamente interessado. Faleceu quando eu tinha 12 anos. Era guia turístico, conhecia cada detalhe histórico de Ouro Preto. Ela sorriu com a lembrança. Ele costumava dizer que eu tinha olhos de restauradora, porque sempre notava pequenos detalhes que ninguém mais via. Nikolai a observava com intensidade enquanto ela falava. Não era apenas a beleza natural de Lívia que o atraía. Era a paixão com que descrevia a arte, a determinação que demonstrava ao falar de seus estudos, a dignidade com que carregava sua condição de estudante estrangeira, lutando para sobreviver. Por que restauração? Ele perguntou depois de pedirem a segunda rodada de cafés. Porque adoro a ideia de revelar o que está escondido. Seus olhos brilhavam ao explicar. Sob camadas de sujeira e verniz escurecido, existem cores vibrantes, expressões perdidas, detalhes que o artista criou e que o tempo escondeu. Devolver isso ao mundo é como um tipo de justiça. Nikolai sorriu, encantado com a resposta. Você falou exatamente como um colecionador. Buscamos a mesma coisa,
a verdade por trás das aparências. As horas passaram como minutos. Lívia surpreendeu-se ao perceber que já estava escurecendo. Nikolai insistiu em acompanhá-la até em casa, apesar de seus protestos. Meu apartamento é muito simples, em um bairro afastado. Ela tentou dissuadi-lo, constrangida. Eu já morei em lugares muito simples também. Ele respondeu com um sorriso que sugeria histórias não contadas, antes de herdar as galerias de meu tio. No caminho, ele pediu que seu motorista o seguisse à distância, preferindo caminhar ao lado dela, apreciando a noite vienense. Nikolai parecia genuinamente interessado em suas observações sobre a arquitetura da cidade, sobre as pequenas restaurações que ela notava em edifícios históricos, sobre as diferenças entre o barroco europeu e o brasileiro. Quando chegaram ao prédio antigo onde Lívia morava, ele parou respeitosamente na entrada. Gostaria muito de vê-la novamente, Lívia. Ela hesitou. Havia algo nele que a atraía profundamente. Não seu dinheiro ou posição, mas a maneira como a escutava, como parecia verdadeiramente interessado no que ela tinha a dizer. Ainda assim, seus mundos eram tão diferentes. Por que eu? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Deve conhecer mulheres muito mais sofisticadas, pessoas do seu círculo. Nikolai considerou a pergunta por um momento antes de responder. Sabe o que acontece quando se trabalha com arte por muito tempo? Você desenvolve um olhar para o autêntico. Ele sorriu. E você, Lívia Fontoura, é a pessoa mais autêntica que encontrei em muito tempo. Ela sentiu o rosto esquentar, mas sustentou seu olhar. Tenho folga novamente na próxima segunda. Segunda-feira, então. Nos meses que se seguiram, desenvolveu-se entre eles uma rotina improvável. Toda segunda-feira, Nikolai a levava a um lugar diferente. Museus menos conhecidos, pequenas galerias, cafés históricos frequentados por artistas do passado. Às vezes, quando seus compromissos permitiam, ele aparecia no restaurante e jantava sozinho, trocando apenas olhares e sorrisos discretos com ela. Em suas conversas, descobriram interesses comuns e diferenças fascinantes. Ela adorava a arte sacra e barroca. Ele preferia o modernismo russo e o expressionismo alemão. Ela acreditava na preservação meticulosa. Ele defendia que a arte precisava dialogar com o presente, mesmo que isso significasse reinterpretações ousadas. Lívia começou a notar mudanças sutis em si mesma. Caminhava mais ereta no restaurante, olhava os clientes nos olhos quando os atendia, expressava opiniões com mais confiança nas aulas. O guardanapo com a mensagem que havia mudado tudo permanecia em sua caixa de tesouros, mas agora tinha companhia. Ingressos de exposições, cartões de pequenos cafés, uma folha de outono particularmente bonita que Nikolai havia colocado atrás de sua orelha durante um passeio. Suas colegas de apartamento notaram a mudança. Você está diferente, observou Annika, uma estudante polonesa de música. Mais luminosa. Lívia sorriu, sem confirmar nem negar. Como explicar que se sentia vista pela primeira vez desde que chegara à Europa? Que alguém realmente a enxergava além da garçonete anônima, da estudante estrangeira tentando se adaptar? No entanto, seus mundos permaneciam separados. Nikolai nunca a convidara para eventos sociais relacionados às suas galerias, nunca mencionava apresentá-la a seus amigos ou sócios. Apesar da intimidade crescente entre eles, limitada a beijos e carícias respeitosas, havia uma linha invisível que ele parecia relutante em cruzar. A primeira crise veio quando Lívia o viu em uma revista de arte, em uma recepção elegante em sua galeria de Viena. Ao seu lado, uma mulher estoniana deslumbrante, descrita na legenda como a curadora Katrina Tam, braço direito de Arkhipov, na expansão europeia de suas galerias.
A postura corporal deles sugeria intimidade, familiaridade. Quando se encontraram na segunda-feira seguinte, Lívia estava distante. Algo errado? Nikolai perguntou enquanto caminhavam pelo Prater, o famoso parque de diversões vienense. Vi você na revista Art Europe. Ela respondeu simplesmente. Nikolai suspirou. Katrina é minha curadora há anos. E sim, tivemos um relacionamento há muito tempo, mas terminou antes mesmo de eu conhecer você. Não é isso que me incomoda. Lívia parou de caminhar, encarando-o. É que percebi que você tem dois mundos completamente separados, e eu só pertenço a um deles, ao mundo escondido das segundas-feiras. Ele a fitou, surpreso com a franqueza. Estou tentando protegê-la. Meu mundo profissional é complicado. Proteger-me ou esconder-me? A pergunta pairou entre eles, pesada e incômoda. Nikolai passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de nervosismo. Talvez um pouco dos dois. Admitiu finalmente. Minha vida é cercada de pessoas calculistas e interesseiras. O que temos é puro. Não quero contaminar isso. Mas não pode me manter em uma redoma para sempre, Nikolai. Isso não é real. Ele assentiu lentamente, reconhecendo a verdade em suas palavras. Há uma abertura importante na minha galeria em 2 semanas. Um artista brasileiro contemporâneo. Ele hesitou. Gostaria que você viesse, como minha acompanhante. O sorriso que iluminou o rosto dela foi resposta suficiente. A Galeria Arkhipov, em Viena, ocupava um antigo palácio cuidadosamente renovado para preservar sua grandiosidade histórica, enquanto criava espaços perfeitos para a arte contemporânea. Lívia jamais havia entrado ali como convidada. Apenas uma vez como estudante, durante uma visita guiada com sua turma. Para a ocasião, ela gastara quase 1 mês de salário em um vestido verde esmeralda simples, mas elegante, que complementava sua pele morena e seus olhos cor de mel. Suas economias para materiais de restauração teriam que esperar. Quando Nikolai a viu, esperando nervosamente na entrada da galeria, seu rosto se iluminou de uma maneira que dissipou todas as dúvidas dela. Ele a recebeu com um beijo suave na bochecha e um sussurro. Você está deslumbrante. Estou apavorada. Ela confessou com um sorriso nervoso. Não precisa estar. Você conhece mais sobre arte brasileira contemporânea que a maioria das pessoas aqui. A exposição celebrava o trabalho de Tiago Martins, um artista de Recife que misturava elementos da cultura popular nordestina com técnicas contemporâneas. Lívia se viu imediatamente atraída pelas cores vibrantes e referências que reconhecia de sua própria cultura. A noite fluía tranquilamente até que Katrina Tem se aproximou. Alta, loira, com traços angulosos e elegantes, ela emanava confiança e sofisticação. Nikolai, querido. Ela o beijou em ambas as bochechas antes de voltar sua atenção para Lívia. E você deve ser a garçonete brasileira. Finalmente conhecemos o seu pequeno projeto. Lívia sentiu o sangue gelar em suas veias. Projeto? Nikolai franziu o senho. Katrina, esta é Lívia Fontoura, estudante de restauração na Academia de Artes Visuais. Lívia, Katrina Tem, curadora principal da galeria. Encantada, Lívia estendeu a mão, determinada a não demonstrar o quanto estava abalada. Igualmente, Katrina apertou sua mão brevemente. Nikolai tem falado muito sobre você. Seu interesse em trazer novas perspectivas para seu círculo social. Na verdade, interrompeu Nikolai, estávamos justamente discutindo a semelhança entre o trabalho de Martins e o movimento armorial de Ariano Suassuna. Lívia estava me explicando as conexões. Fascinante. Katrina sorriu friamente. Preciso cumprimentar os Hoffman, com licença. Assim que ela se afastou, Lívia encarou Nikolai. Meu projeto? Sua voz estava controlada, mas seus olhos traíam a mágoa. É isso que sou para você? Claro que não.
Ele segurou sua mão. Katrina está tentando provocar. Ela percebeu o quanto você é importante para mim. Importante como? Como uma curiosidade exótica que você exibe ocasionalmente. Não seja injusta. Nunca a tratei assim. Ela respirou fundo, tentando controlar as emoções. Não tratou. Mas talvez seja assim que todos aqui me veem. O restante da noite foi um exercício de autocontrole para Lívia. Manteve um sorriso educado, conversou sobre arte brasileira com alguns convidados, genuinamente interessados. Fingiu não notar os olhares curiosos e ocasionalmente condescendentes. Percebeu como algumas pessoas falavam com ela devagar, presumindo que seu alemão ou inglês seriam limitados. E como outras, simplesmente a ignoravam, dirigindo-se apenas a Nikolai, mesmo quando ela estava claramente participando da conversa. Quando finalmente deixaram a galeria, já passava da meia-noite. O motorista de Nikolai esperava para levá-los, mas Lívia pediu para caminhar um pouco. Precisamos conversar, ela disse enquanto andavam pela Ringstrasse quase deserta, as luzes da cidade refletindo no pavimento ligeiramente úmido da chuva recente. Sei que a noite não foi como esperávamos. Nikolai começou parecendo genuinamente arrependido. Katrina foi completamente inapropriada e alguns convidados... Não é sobre eles. Lívia o interrompeu. É sobre nós. Sobre o que estamos fazendo. Ela parou de caminhar, virando-se para encará-lo. Quando você me deixou aquele bilhete no restaurante, foi a primeira vez que me senti realmente vista neste país. Não como a estudante estrangeira, a garçonete brasileira, a bolsista pobre, apenas vista por quem eu realmente sou. Ela respirou fundo antes de continuar. Mas esta noite percebi que no seu mundo serei sempre a exceção, a curiosidade. Por mais que você tente, por mais genuínos que sejam seus sentimentos, há um abismo entre nós que não é apenas financeiro ou social. É um abismo de percepção. Nikolai a observava com uma mistura de dor e compreensão. O que está dizendo, Lívia? Estou dizendo que preciso encontrar meu próprio caminho, construir minha carreira, minha identidade aqui por meus próprios méritos. Não posso ser apenas um apêndice exótico na sua vida. Nunca havia assim. A voz dele estava carregada de emoção. Desde o primeiro momento vi em você algo que faltava em meu mundo. Autenticidade, paixão verdadeira pela arte além do seu valor comercial, uma perspectiva não contaminada pelo cinismo. Talvez seja exatamente esse o problema. Ela sorriu tristemente. Você me vê como algo puro que quer preservar. Mas eu sou uma pessoa real, Nikolai, com ambições, falhas, contradições. Não sou uma obra de arte que você pode proteger em uma redoma. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com coisas não ditas. Finalmente, Nikolai assentiu lentamente. Se tempo e espaço é o que você precisa, vou respeitar isso. Ela se aproximou, tocando seu rosto com delicadeza. Obrigada por ter me visto quando ninguém mais via. Beijou-o suavemente nos lábios, um beijo de despedida que ambos sentiram até o âmago, e se afastou, pedindo um táxi, apesar dos protestos dele de que seu motorista poderia levá-la. Enquanto o táxi se afastava, Lívia permitiu que as lágrimas finalmente caíssem. Sentia como se tivesse acabado de abrir mão de algo precioso, mas também sabia que era necessário. Para se encontrar, às vezes é preciso se perder primeiro. Os meses que se seguiram foram um borrão de trabalho intenso para Lívia. Mergulhou nos estudos com renovada determinação, aceitou horas extras no restaurante e candidatou-se a um estágio não remunerado no departamento de restauração do Museu de História da Arte. Para sua surpresa, foi aceita. O estágio era exaustivo. Trabalhava no museu durante o dia e no restaurante à noite, dormindo apenas o mínimo necessário. Suas colegas de apartamento mal a viam, mas havia uma satisfação profunda em finalmente colocar em prática o que estudara,
em sentir as camadas de história sob seus dedos enquanto limpava cuidadosamente uma pintura do século XVII. Às segundas-feiras, seu único dia completamente livre, evitava os lugares que frequentara com Nikolai. Não havia notícias dele, além do que ocasionalmente lia nas revistas especializadas. Aparentemente, estava expandindo suas galerias para o leste europeu, com inaugurações em Varsóvia e Budapeste. Certo dia, enquanto trabalhava em uma pequena têmpera italiana no laboratório de restauração do museu, seu supervisor se aproximou. Fontoura, há uma exposição interessante chegando. Pinturas russas do período soviético que precisam de avaliação e alguns reparos menores antes da exibição. O coração de Lívia acelerou. Trabalhar com arte russa inevitavelmente a faria pensar em Nikolai. Algum problema? O supervisor notou sua hesitação. Não, senhor. Será um prazer. Ela respirou fundo. Não podia deixar que memórias pessoais interferissem em sua carreira. Isso era exatamente o que estava tentando evitar ao se afastar de Nikolai. A coleção chegou na semana seguinte. 15 pinturas de artistas soviéticos dos anos 1950 e 1960, representando uma visão raríssima do realismo socialista tardio. Lívia ficou responsável pela avaliação inicial de 5 obras. De onde vem esta coleção? Perguntou casualmente a uma colega enquanto examinavam as peças com lâmpadas UV. Uma coleção particular sendo doada ao museu. A colega respondeu sem erguer os olhos da pintura. Algum oligarca russo, querendo melhorar sua imagem, provavelmente. Lívia tentou ignorar o alívio que sentiu ao saber que as obras não vinham diretamente das galerias Arkhipov. O trabalho com as pinturas soviéticas era fascinante. Lívia descobriu uma afinidade com aquela arte ideologicamente carregada, mas tecnicamente impecável. Havia algo na dignidade dos trabalhadores retratados, na luminosidade peculiar das paisagens industriais, que tocava algo profundo em sua sensibilidade. Foi durante a terceira semana de trabalho na coleção que a descoberta aconteceu. Lívia estava examinando meticulosamente a moldura de uma das pinturas quando notou algo estranho. Um pequeno compartimento oculto. Com cuidado extremo e sob supervisão, abriu o esconderijo. Dentro havia um conjunto de miniaturas, 5 pequenas aquarelas do tamanho de cartões postais, protegidas entre folhas de papel manteiga amarelado. Meu Deus! O supervisor sussurrou ao seu lado. Estas são assinadas por Petrov Vodkin. O simbolista? Lívia perguntou, reconhecendo o nome de um dos mais importantes artistas russos do início do século XX. Sim, e se forem autênticas, as miniaturas causaram comoção no departamento de restauração. Kuzma Petrov Vodkin era um artista cujas obras raramente apareciam no mercado, especialmente aquarelas daquele período específico. Uma equipe maior foi designada para verificar a autenticidade das peças, mas foi Lívia quem fez a conexão crucial. Estas são estudos preliminares para 1918 em Petrogrado. Ela apontou para 2 das miniaturas. Veem como a composição é semelhante? E estas outras parecem ser estudos para obras que podem ter sido perdidas durante o período soviético. Sua observação impressionou os curadores. A descoberta tornou-se grande o suficiente para atrair a atenção da imprensa especializada. Uma coletiva foi organizada para anunciar o achado, e para surpresa de Lívia, ela foi convidada a participar como a restauradora que havia feito a descoberta inicial. O evento ocorreria em 1 semana, tempo suficiente para que o pânico se instalasse. Lívia passava noites em claro estudando tudo o que podia sobre Petrov Vodkin, aprofundando-se na história da arte russa, ensaiando respostas para possíveis perguntas. Você deveria comprar algo novo para vestir, sugeriu Anika, sua colega de apartamento. Este é um momento importante para sua carreira. Não posso gastar dinheiro com isso agora.
Lívia respondeu, contando mentalmente quanto restava de suas economias até o próximo pagamento. Use isto. Anica tirou de seu armário um vestido azul petróleo estruturado e elegante. Ficará perfeito em você com alguns ajustes. No dia da coletiva, Lívia estava nervosa, mas preparada. O auditório do museu estava cheio de jornalistas, especialistas e curadores. Ela sentou-se discretamente na extremidade da mesa, ao lado do diretor de restauração e dos curadores seniores. Enquanto o diretor fazia a introdução, seus olhos percorreram a plateia e congelaram. Na terceira fileira, imponente em seu terno escuro, estava Nikolai. Seus olhares se encontraram por um breve instante antes que ela desviasse, forçando-se a se concentrar nas palavras do diretor. Quando chegou sua vez de falar, Lívia surpreendeu a si mesma com sua própria confiança. Explicou em detalhe como havia encontrado as miniaturas, que aspectos técnicos indicavam a autoria de Petrov Vodkin e como aquelas pequenas obras ajudavam a completar a compreensão da evolução artística do pintor. Respondeu perguntas com precisão, alternando com naturalidade entre alemão e inglês. Após o término oficial, vários jornalistas a cercaram para perguntas adicionais. Foi apenas quando o auditório começava a esvaziar que Nikolai se aproximou. Lívia sentiu o coração disparar ao vê-lo. Parabéns pela descoberta, ele disse simplesmente. Foi impressionante. Obrigada. Ela respondeu, tentando manter a voz firme. Não esperava vê-lo aqui. Sou especialista em arte russa, lembra? O museu me convidou como consultor externo para a autenticação. Ela assentiu, procurando algo mais para dizer, mas foi interrompida por um dos curadores que precisava dela para uma fotografia oficial. Preciso ir, ela disse, hesitante. Claro. Ele pareceu igualmente indeciso antes de acrescentar. Você está lindamente profissional hoje. O comentário, tão diferente dos elogios superficiais que muitos homens faziam, trouxe um sorriso involuntário aos seus lábios. Era tão típico dele notar não apenas sua aparência, mas o contexto, a adequação, o propósito. Obrigada, Nikolai. Nos dias que se seguiram, Lívia se viu pensando nele com frequência. O breve encontro havia reaberto sensações que ela tentara sepultar. Perguntava-se se havia sido precipitada meses antes, se talvez houvesse um meio-termo que não havia explorado. A resposta chegou na forma de uma carta formal do museu. Devido à importância da descoberta das miniaturas de Petrov Vodkin, o Departamento de Restauração estava organizando uma pequena exposição especial. Como parte do projeto, Lívia era convidada a passar 3 meses em São Petersburgo, no Museu Russo, estudando a técnica do artista diretamente em suas obras principais. Era uma oportunidade extraordinária, o tipo que poderia definir sua carreira, mas significava também deixar Viena, o restaurante, seu apartamento compartilhado. Significava um salto no desconhecido. Após uma noite insone considerando as possibilidades, Lívia aceitou. 2 semanas depois, estava em um avião para a Rússia, carregando 2 malas com tudo o que possuía e um coração dividido entre a excitação profissional e a sensação de que estava de alguma forma fugindo. São Petersburgo a recebeu com sua beleza arquitetônica imponente e seu céu de inverno pesado. Lívia se apaixonou imediatamente pela cidade de canais e palácios, tão diferente de Viena quanto possível. Seu pequeno apartamento fornecido pelo museu ficava em um prédio histórico com vista para o rio Neva, uma luxuosa simplicidade que contrastava com a acomodação apertada que dividira em Viena. O trabalho no Museu Russo era intenso e gratificante. Lívia absorvia conhecimento como uma esponja, aprendendo técnicas específicas de restauração de aquarelas russas, estudando a composição química das tintas utilizadas por Petrov Vodkin, documentando meticulosamente cada descoberta. Nas horas vagas, explorava a cidade, aprendendo palavras básicas de russo
visitando igrejas ortodoxas com seus ícones magníficos, admirando a arquitetura que misturava influências europeias e eslavas. Sempre com olhos de restauradora, notando detalhes, imaginando as camadas de história por trás de cada fachada. Foi durante uma dessas explorações, em uma tarde de sábado na ilha Vassilievski, que um cartaz chamou sua atenção. Era o anúncio de uma nova exposição na filial local das galerias Arkhipov. Diálogos entre Brasil e Rússia, conexões inesperadas. O coração de Lívia acelerou. Seria possível que Nikolai estivesse em São Petersburgo? A exposição parecia tão especificamente alinhada com seus interesses que era difícil não pensar que pudesse ser algum tipo de mensagem. Por dias, debateu-se internamente sobre se deveria visitar a exposição. Finalmente, em um impulso, decidiu ir. Vestiu-se com cuidado, não elegante demais, mas apresentável, e dirigiu-se à galeria em uma manhã de quinta-feira, esperando que estivesse relativamente vazia. A exposição era fascinante. Apresentava paralelos surpreendentes entre o modernismo brasileiro e o construtivismo russo, além de explorar como o realismo social se manifestara em ambos os países. Lívia percorreu as salas lentamente, absorvendo cada detalhe, reconhecendo algumas obras brasileiras que nunca esperaria ver tão longe de casa. "A senhora é brasileira?" A pergunta, feita em inglês com forte sotaque russo, veio de uma funcionária da galeria que notara seu interesse particular em certas obras. "Sim," Lívia respondeu com um sorriso. "Como adivinhou? A forma como você observa as obras do Portinari." A mulher sorriu. Com reconhecimento, não apenas curiosidade. "É um prazer ver arte brasileira apresentada com tanta dignidade aqui. Esta exposição é muito especial para o Sr. Arkhipov," a funcionária comentou. "Ah, um projeto pessoal." Lívia sentiu um aperto no peito. "Ele está na cidade?" "Não no momento. Viajou para Moscou ontem, mas deve retornar para o encerramento da exposição na próxima semana." Enquanto deixava a galeria, Lívia se sentiu estranhamente decepcionada. Parte dela esperava um encontro casual, uma daquelas coincidências que acontecem em romances. A realidade era mais prosaica. A exposição provavelmente havia sido planejada meses antes, sem qualquer conexão com sua presença na cidade. A semana seguinte foi particularmente intensa no museu. As miniaturas de Petrov Vodkin haviam sido cuidadosamente transportadas de Viena para análise comparativa com as obras do acervo permanente. Lívia passou dias no laboratório, absorta em detalhes microscópicos, análises espectrais e comparações estilísticas. Foi durante uma dessas sessões de análise que o diretor do Departamento de Restauração entrou no laboratório com uma expressão incomumente animada. "Fontoura, temos uma situação interessante. Um colecionador particular possui o que acredita ser um estudo original para O Banho do Cavalo Vermelho, de Petrov Vodkin. Está disposto a trazê-lo para análise, mas insiste em sua presença específica." "Minha presença." Lívia franziu o senho, surpresa. "Por quê?" Aparentemente, ficou impressionado com sua descoberta das miniaturas. "Estará disponível esta tarde?" "Certamente." Ela respondeu intrigada. O restante do dia passou em um borrão de antecipação. Às 4 da tarde, Lívia estava na sala de análises especiais, preparando equipamentos e documentação para a avaliação. Quando a porta se abriu, não precisou se virar para saber quem havia entrado. Reconheceria aquela presença em qualquer lugar. "Boa tarde, senhorita Fontoura." A voz de Nikolai era formalmente profissional, mas seus olhos transmitiam muito mais. "Senhor Arkhipov." Ela respondeu no mesmo tom, lutando para manter a compostura. "Entendo que trouxe uma peça para análise." Ele colocou sobre a mesa um estojo de proteção plano e elegante. "Adquiri recentemente. A proveniência parece sólida, mas gostaria de uma confirmação técnica."
O diretor do departamento e outro restaurador sênior juntaram-se a eles. Com mãos cuidadosamente enluvadas, Lívia abriu o estojo para revelar uma pequena, mas impressionante aquarela. Um estudo claramente relacionado à famosa pintura de Petrov-Vodkin, mas com variações sutis na posição do cavalo e na expressão do jovem cavaleiro. Por quase 2 horas, examinaram a obra minuciosamente. Lívia conduziu testes não invasivos, analisou a assinatura sob ampliação, comparou características estilísticas com imagens de referência. Trabalhou com eficiência profissional, fazendo anotações meticulosas, ocasionalmente consultando o colega sênior. Minha avaliação preliminar é positiva. Ela finalmente anunciou. A composição química dos pigmentos é consistente com o período. O papel tem a marca d'água correta e as características estilísticas são coerentes com outros estudos conhecidos do artista. Mas recomendaria análises espectrais adicionais para confirmação definitiva. Impressionante trabalho, senhorita Fontoura. O diretor comentou antes de se virar para Nikolai. Senhor Arkhipov, podemos programar os testes adicionais para a próxima semana, se estiver de acordo. Confio na avaliação preliminar da senhorita Fontoura, Nikolai respondeu. Mas certamente concordo com os testes adicionais. Posso deixar a peça para análise completa. Quando o diretor e o outro restaurador saíram para buscar a documentação necessária, Lívia e Nikolai ficaram momentaneamente sozinhos. Como você descobriu que eu estava aqui? Ela perguntou em voz baixa. O mundo da restauração de arte russa é pequeno, ele respondeu com um leve sorriso. Especialmente quando envolve Petrov-Vodkin e a exposição sobre arte brasileira e russa. Estava planejada há meses, mas admito que acelerei o cronograma quando soube de sua vinda. Ela não pôde conter um sorriso. Você visitou a galeria. Não era uma pergunta. Sim, é uma exposição belíssima. Gostaria de ver o resto? Ele perguntou, sua voz mais suave. Há algumas peças que chegaram depois de sua visita. Antes que pudesse responder, o diretor retornou com os formulários. Lívia voltou rapidamente à sua postura profissional, finalizando a documentação com eficiência. Estaria disponível para um café, senhorita Fontoura? Nikolai perguntou quando estavam concluindo. Para discutir alguns detalhes técnicos sobre a peça. O diretor, completamente alheio à tensão subjacente, assentiu encorajadoramente. Excelente ideia. A perspectiva do colecionador sempre enriquece nossa análise. Lívia hesitou apenas por um instante. Claro. Seria interessante saber mais sobre a procedência da obra. 1 hora depois, estavam sentados em um elegante café próximo ao Palácio de Inverno, com vista para o Neva parcialmente congelado. A pretensa discussão profissional rapidamente deu lugar a uma conversa mais pessoal. Como está sendo São Petersburgo para você? Nikolai perguntou, observando-a atentamente. Fascinante. Diferente de tudo que já conheci. Ela sorriu. Estou aprendendo tanto, não apenas sobre técnicas de restauração, mas sobre como a arte reflete a história e a alma de um povo. Você parece florescendo, mais confiante. Me sinto assim, ela admitiu. Aqui sou julgada apenas pelo meu trabalho, não por de onde venho ou como cheguei. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo tilintar das xícaras e o murmúrio distante de outros clientes. Senti sua falta. Nikolai finalmente disse com uma franqueza que a surpreendeu. Eu também senti a sua. Ela respondeu simplesmente. Você estava certa, sabe? Sobre muitas coisas. Sobre como eu estava tentando mantê-la em uma redoma. E você estava certo sobre como seu mundo pode ser complicado. Ela sorriu levemente. Passei por algumas situações no museu que me fizeram entender melhor o que você tentava me explicar. Ele a olhou com curiosidade e ela elaborou. Há 2 semanas,
um curador importante de Paris, visitou o laboratório. Falou comigo por 10 minutos sobre técnicas de restauração antes de perguntar se eu era realmente formada ou apenas uma assistente exótica contratada para diversidade. Nikolai franziu o senho, indignado. O que você fez? Um sorriso confiante surgiu nos lábios dela. Entreguei a ele minha tese sobre microfissuras em vernizes históricos, que publiquei no Journal of Art Conservation no mês passado, em francês. E então perguntei se ele gostaria que eu explicasse os conceitos técnicos mais complexos, caso estivessem além de sua compreensão. Nikolai riu, um som rico e genuíno que atraiu olhares das mesas próximas. Adoraria ter visto isso. O ponto é, ela continuou mais séria, que entendi melhor o que você queria dizer. Há pessoas que sempre verão primeiro minha nacionalidade, minha origem, meu gênero. A diferença é que agora tenho confiança suficiente para lidar com isso por conta própria. Ele assentiu lentamente, estudando seu rosto. Você mudou. Todos mudamos. Ela inclinou a cabeça. E você? O que tem feito além de colecionar Petrov-Vodkin e montar exposições sobre arte brasileira? Repensei muitas coisas. Ele tomou um gole de chá antes de continuar. Reestruturei as galerias. Katrina não trabalha mais comigo. Sério. Lívia não pôde esconder a surpresa. Percebi que estava mantendo ao meu redor pessoas que reforçavam uma visão de mundo da qual eu estava tentando escapar. Ele fez uma pausa. Também comecei a trabalhar com uma fundação que promove intercâmbio entre artistas de países emergentes e instituições europeias. O tempo passou rapidamente enquanto conversavam sobre arte, trabalho, as mudanças em suas vidas nos meses de separação. Quando finalmente notaram que o café estava fechando, já era noite. Posso acompanhá-la até seu apartamento? Nikolai perguntou enquanto pagava a conta, apesar dos protestos dela. Seria bom. Ela sorriu. A cidade ainda me confunde um pouco à noite. Caminharam pelas ruas iluminadas de São Petersburgo, ocasionalmente tocando-se de leve, como se testando os limites dessa reconexão. Quando chegaram ao edifício onde Lívia morava, pararam na entrada. Ficarei na cidade por mais 2 semanas. Nikolai disse. Gostaria de jantar comigo amanhã? Adoraria, ela respondeu. Então, após um momento de hesitação, acrescentou. Mas, Nikolai, se vamos tentar novamente, precisa ser diferente. Como? Como iguais. Não como colecionador e obra rara. Não como mentor e protegida. Como 2 pessoas que se veem verdadeiramente. Ele sorriu, seus olhos brilhando à luz dos postes. Foi assim que começou, lembra? Eu olhei e me apaixonei. Sim. Ela sorriu de volta. Mas agora ambos estamos olhando e ambos escolhendo. Nikolai se inclinou lentamente, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Em vez disso, Lívia se aproximou, encontrando seus lábios em um beijo suave que carregava promessas de recomeço. As 2 semanas seguintes foram como um sonho para Lívia e Nikolai. Durante o dia, ela continuava seu trabalho no museu, crescendo profissionalmente, enquanto ele cuidava dos negócios da galeria. À noite, exploravam São Petersburgo juntos, não apenas os pontos turísticos óbvios, mas pequenos cafés literários frequentados por poetas locais, galerias alternativas em porões convertidos, igrejas ortodoxas escondidas em becos. Dessa vez, não havia segredos ou mundos separados. Nikolai a apresentou a seus associados na Rússia sem hesitação, orgulhosamente mencionando sua descoberta das miniaturas de Petrov-Vodkin e seu trabalho no Museu Russo. Lívia, por sua vez, convidou-o para conhecer seus colegas restauradores para que visse essa parte fundamental de sua vida. Numa noite particularmente fria, enquanto caminhavam pela ponte do palácio contemplando o rio congelado abaixo, Nikolai parou subitamente. Tenho algo para você.
disse, tirando um pequeno envelope do bolso interno do casaco. Lívia o abriu com curiosidade. Dentro havia um cartão elegante com uma mensagem impressa. A Galeria Arquipov tem o prazer de convidar Lívia Fontoura para uma consulta especial sobre a exposição Diálogos entre Restauração e Criação, a ser realizada em Paris, na primavera. Ela olhou para ele confusa. Não entendo. É uma nova exposição que estamos planejando. Ele explicou. Sobre o diálogo entre artistas contemporâneos e restauradores. Gostaria que você fosse consultora técnica. Está me oferecendo um trabalho? Estou oferecendo uma oportunidade profissional para alguém extremamente qualificada. Ele sorriu. Que por coincidência é a mulher que amo. Lívia ficou imóvel, processando as palavras. Era a primeira vez que ele dizia aquilo explicitamente. Nikolai, Antes que responda, ele continuou rapidamente. Quero deixar claro que são coisas separadas. Se não quiser o trabalho, entenderei completamente. Se não quiser, nós também entenderei. Uma coisa não depende da outra. Ela sorriu, tocando seu rosto com a mão enluvada. E se eu quiser ambos? O sorriso dele iluminou a noite fria. Então serei duplamente feliz. Eles selaram a promessa com um beijo, enquanto os flocos de neve começavam a cair suavemente ao redor deles, como pequenas estrelas abençoando aquele novo começo. Os anos que se seguiram trouxeram desafios e alegrias para Lívia e Nikolai. A exposição em Paris foi um sucesso retumbante, estabelecendo Lívia como uma voz importante no campo da restauração. Ela continuou seu trabalho no Museu Russo por mais 6 meses antes de aceitar uma posição no Louvre, focada em arte eslava e latino-americana. Nikolai reorganizou suas galerias, estabelecendo sedes permanentes em São Petersburgo e Paris, além das já existentes em Viena, Moscou e Madrid. Mas também abriu espaço em sua vida agitada para acompanhar Lívia em suas viagens de pesquisa, assim como ela o acompanhava em suas vernissagens importantes. Não era sempre fácil. Havia semanas em que se viam apenas por videochamadas, momentos de tensão quando compromissos profissionais colidiam, ocasionais artigos de tabloides especulando sobre a restauradora brasileira que conquistou o magnata da arte. Mas a base que haviam estabelecido era sólida, uma relação fundamentada em respeito mútuo e no compromisso de realmente enxergar um ao outro. 3 anos após seu reencontro em São Petersburgo, Lívia recebeu um convite inesperado. O Museu de Arte Sacra de Ouro Preto estava solicitando sua consultoria para um projeto de restauração maciça de arte barroca brasileira. Era a chance de retornar às origens, de aplicar tudo o que aprendera internacionalmente para preservar o patrimônio de sua cidade natal. Você deve ir, Nikolai disse sem hesitação, quando ela lhe mostrou o convite em seu apartamento parisiense. É o tipo de projeto com que você sempre sonhou. Seriam 6 meses, no mínimo, ela respondeu preocupada. Nossa vida está aqui agora. Nossa vida está onde estivermos juntos. Ele pegou suas mãos. Posso trabalhar de qualquer lugar por alguns meses. E sempre quis conhecer melhor o Brasil, além de São Paulo e Rio. A decisão foi tomada. 2 meses depois, estavam instalados em uma casa colonial restaurada no centro histórico de Ouro Preto. Lívia mergulhou no projeto do museu, trabalhando com uma equipe local de jovens restauradores entusiasmados com a chance de aprender com alguém com sua experiência internacional. Para Nikolai, era uma oportunidade de conhecer uma faceta de Lívia que até então conhecia apenas por histórias. Ele a observava caminhar pelas ruas íngremes da cidade com familiaridade absoluta, apontando detalhes arquitetônicos, cumprimentando antigos conhecidos, compartilhando memórias de infância. É como se você fosse parte da paisagem, comentou certa tarde, enquanto subiam a ladeira da igreja de São Francisco de Assis. Como assim? Sua expressão muda quando você está aqui. Ele tentou explicar.
É como se você e a cidade conversassem em uma linguagem que só vocês entendem. Ela sorriu, compreendendo. É como me sinto quando o vejo em suas galerias, como se o espaço fosse uma extensão de você. Foi durante esse período em Ouro Preto que Nicolai começou a desenvolver um novo projeto, uma fundação dedicada ao treinamento de restauradores em países com rico patrimônio artístico, mas recursos limitados para a preservação. A ideia surgira ao ver o trabalho apaixonado, mas tecnicamente limitado, de muitos profissionais locais que Lívia orientava. Temos equipamentos que custam mais que o orçamento anual deste museu, comentou uma noite, após um longo dia no laboratório improvisado. Mas o conhecimento e a dedicação destes jovens é extraordinário o que conseguem fazer com tão pouco. Imagine o que fariam com treinamento adequado e equipamentos melhores. Nicolai respondeu pensativamente. Em uma tarde quente de domingo, enquanto caminhavam pelo jardim botânico da cidade, Nicolai parou sob uma antiga jabuticabeira. Há algo que venho pensando há algum tempo. Ele começou, parecendo incomumente nervoso. Sobre nós, sobre o futuro. Lívia o observou curiosamente. O que seria? Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul escuro. Não é exatamente um pedido de casamento. Ainda. Ele sorriu ao ver a expressão surpresa dela. É mais um símbolo de compromisso, de parceria. Dentro da caixa havia 2 anéis idênticos, bandas de ouro branco com uma linha de aquamarine correndo pelo centro, como um rio. São lindos, ela sussurrou. Quero construir uma vida com você, Lívia. Não importa em que cidade, em que continente. Ele pegou sua mão. Estes últimos anos me mostraram que o que temos é raro e precioso, e estou pronto para dar o próximo passo, quando você também estiver. Ela sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. Já estou pronta, respondeu simplesmente. Trocaram os anéis ali mesmo, sob a jabuticabeira centenária, sem plateia, além de alguns pássaros curiosos e o céu de Minas Gerais como testemunha. A vida nem sempre segue os planos que fazemos. 2 meses após o compromisso no jardim, Nicolai recebeu uma ligação alarmante de Moscou. Seu tio Mikhail, que havia fundado as galerias e se afastara anos antes para uma aposentadoria tranquila, sofrera um AVC grave. Preciso ir a Moscou imediatamente, ele disse a Lívia enquanto fazia as malas apressadamente. Os médicos não são otimistas. Vou com você, ela respondeu sem hesitação. Mas seu projeto aqui, posso coordenar remotamente por algumas semanas. A equipe já está bem encaminhada. Em Moscou, encontraram Mikhail Arkhipov em estado crítico. Aos 78 anos, o homem que havia construído um império artístico do zero estava confinado a uma cama de hospital, parcialmente paralisado e com dificuldades para falar. Mesmo assim, seus olhos, tão semelhantes aos de Nicolai, permaneciam alertas e perspicazes. Para surpresa de Lívia, o idoso insistiu em vê-la a sós no segundo dia. Com dificuldade, mas determinação férrea, ele conseguiu comunicar o essencial. Meu sobrinho, mudado por você. As palavras saíam com esforço. Antes, só obras. Agora, pessoas também. Lívia segurou sua mão enrugada gentilmente. Ele sempre se importou com pessoas. Só precisava se permitir demonstrar. Mikhail apertou levemente seus dedos em sinal de concordância. O estado do idoso se deteriorou rapidamente nos dias seguintes. Quando ficou claro que não havia mais esperança de recuperação, ele pediu para ser transferido para sua dacha nos arredores de Moscou, onde poderia passar seus últimos dias contemplando o bosque de bétulas que tanto amava. Nicolai e Lívia se revezavam em seus cuidados, auxiliados por uma equipe médica. Foi durante essas semanas difíceis que Lívia realmente conheceu o coração da família Arkhipov.
as histórias do início das galerias, as dificuldades durante o período soviético, a fuga arriscada de Mikhail para o oeste nos anos 1970, com rolos de pinturas contrabandeadas em tubos de encanamento. Ele confia em você. Nikolai comentou uma noite, enquanto caminhavam pelo jardim coberto de neve da Dasha. Nunca ouvi contar estas histórias para ninguém fora da família. Mikhail faleceu pacificamente durante uma madrugada de inverno rigoroso. Seu último pedido foi para ser enterrado não no mausoléu da família em Moscou, mas sob uma bétula específica na propriedade. Era onde ele e minha tia costumavam piquenicar quando jovens. Nikolai explicou durante o pequeno funeral, com apenas alguns amigos próximos presentes. Antes dela adoecer, antes da guerra, antes de tudo mudar. O testamento de Mikhail revelou-se surpreendente. Além de deixar a maior parte de suas ações nas galerias para Nikolai, como esperado, ele havia criado um fundo substancial dedicado especificamente à preservação e restauração de arte em risco de ser esquecida. A carta que acompanhava o testamento mencionava explicitamente que a inspiração viera das conversas que tivera com Lívia sobre seu trabalho. Ele só me conheceu por algumas semanas, Lívia comentou, emocionada ao ler a carta. Como poderia ter esse impacto? Meu tio sempre foi um excelente juiz de caráter. Nikolai sorriu tristemente. E você tem o dom de fazer as pessoas verem o que realmente importa. Nos meses que se seguiram, enquanto organizavam o espólio de Mikhail e reestruturavam os negócios, Lívia e Nikolai raramente tiveram tempo para pensar em seus planos pessoais. Entre Moscou, São Petersburgo e breves retornos a Ouro Preto para finalizar o projeto do museu, viviam em um redemoinho de compromissos e responsabilidades. Foi durante uma dessas viagens exaustivas que o destino interviu de maneira inesperada. No aeroporto de Frankfurt, durante uma conexão particularmente longa, Nikolai sofreu um colapso súbito. O diagnóstico no hospital alemão foi alarmante, exaustão severa combinada com uma condição cardíaca não diagnosticada. Precisa de descanso absoluto. O médico enfatizou para Lívia, enquanto Nikolai protestava da cama hospitalar. Nada de viagens, nada de estresse, pelo menos por 3 meses. Impossível, Nikolai argumentou. Tenho a abertura da nova galeria em Londres em 2 semanas. Reuniões com investidores em Paris. Você tem diretores competentes que podem cuidar disso. Lívia o interrompeu firmemente. E tem apenas um coração. A hospitalização forçou uma pausa que ambos relutantemente admitiram precisar. Após a alta, em vez de retornar a qualquer uma de suas residências habituais, Lívia surpreendeu Nikolai com uma decisão inesperada. Vamos para Ouro Preto, para a casa que alugamos, ela propôs. O clima é perfeito nesta época do ano, o ritmo é mais lento e você poderá realmente descansar. Mas seu trabalho em Paris... Pedi licença por 3 meses. Ela sorriu. Curiosamente, meu chefe ficou aliviado. Aparentemente, eu também estava trabalhando demais. Assim, retornaram à cidade histórica brasileira, não como profissionais em missão, mas como um casal em busca de cura e reconexão. A casa colonial que haviam alugado anteriormente, felizmente estava disponível novamente. Nikolai, acostumado a controlar grandes operações internacionais, inicialmente lutou contra a inatividade forçada. Passava horas ao telefone, enviando e-mails, tentando microgerenciar à distância. Foi preciso que Lívia escondesse literalmente seus dispositivos eletrônicos para que ele começasse a desacelerar. Você precisa aprender a olhar para dentro, não apenas para fora, ela disse, enquanto o guiava para uma caminhada lenta pela cidade. Gradualmente, o ritmo cadenciado de Ouro Preto começou a trabalhar sua magia. As manhãs tranquilas,
as tardes preguiçosas, as noites estreladas na varanda. Nikolai redescobriu prazeres simples, o sabor de uma fruta colhida na hora, a satisfação de ler um livro do início ao fim sem interrupções, a alegria de observar o pôr do sol tingir de dourado as igrejas barrocas. Lívia também desacelerou, permitindo-se descansar depois de anos de trabalho intenso. Juntos, criaram uma rotina gentil, café da manhã tardio no jardim, passeios curtos pela cidade, conversas longas sobre sonhos antigos e novos planos. Foi durante uma dessas conversas, enquanto observavam as primeiras estrelas surgirem no céu de Minas, que Nikolai fez uma confissão. Acho que entendo agora o que você quis dizer, naquele dia em Viena, sobre ser vista por quem realmente é. Como assim? Passei anos construindo uma identidade baseada no que faço, nas galerias, nas aquisições. Ele contemplou o céu pensativamente. Aqui sou apenas Nikolai, e pela primeira vez em muito tempo, isso parece suficiente. Ela sorriu, segurando sua mão. É mais que suficiente. À medida que as semanas passavam, a saúde de Nikolai melhorava visivelmente. As caminhadas tornaram-se mais longas, estendendo-se até trilhas suaves nos arredores da cidade. Ele começou a desenhar novamente, um hobby abandonado na adolescência, capturando em seu caderno detalhes arquitetônicos, perfis de montanhas, o rosto de Lívia em vários momentos do dia. Em uma tarde particularmente agradável, enquanto Lívia organizava algumas fotos antigas que sua mãe havia enviado, Nikolai observou pensativamente o jardim pela janela. E se ficássemos? Ficar? Ela ergueu os olhos, surpresa. Não permanentemente, mas... E se fizéssemos deste lugar nossa base? Um lugar para retornar entre projetos, viagens. A ideia era tentadora. A casa colonial, com seu jardim florido e vista para as montanhas, tinha se tornado um verdadeiro lar para ambos. Um refúgio do mundo acelerado em que normalmente viviam. Teríamos que comprar a casa. Lívia considerou. E você conseguiria administrar suas galerias daqui? Com a tecnologia atual? Certamente. Ele sorriu. E podemos viajar quando necessário. Mas ter um lugar que seja verdadeiramente nosso, não apenas apartamentos funcionais em cidades onde trabalhamos, nosso. Ela repetiu a palavra, saboreando-a. Gosto como soa. A decisão de comprar a casa foi apenas o primeiro passo de uma transformação maior. Nos meses seguintes, enquanto adaptavam o espaço para suas necessidades, um estúdio para Lívia praticar técnicas de restauração, um escritório para Nikolai gerenciar seus negócios à distância, também transformavam suas próprias vidas. Nikolai delegou mais responsabilidades aos diretores de suas galerias, concentrando-se em decisões estratégicas e aquisições especiais. Lívia negociou um arranjo flexível com o Louvre, alternando períodos intensivos em Paris, com trabalho remoto e consultorias em outros museus. A antiga casa colonial tornou-se gradualmente um pequeno centro de arte e restauração. Estudantes da universidade local frequentemente visitavam para aulas informais com Lívia. Artistas contemporâneos que Nikolai apoiava vinham para residências criativas de curta duração. O jardim, ampliado para incluir um anexo coberto, frequentemente recebia pequenas exposições e workshops. Numa dessas ocasiões, após uma bem-sucedida oficina de restauração para jovens estudantes, Lívia encontrou Nikolai observando-a da porta com um sorriso sereno. O que foi? Ela perguntou, aproximando-se. Estava pensando em como tudo começou, com um simples guardanapo. Ela sorriu, envolvendo a cintura dele com os braços. Eu olhei e me apaixonei, citou suavemente. A melhor decisão que já tomei. Ele beijou sua testa. Sabe o que mais estou pensando? O quê? Que talvez esteja na hora de tornar oficial. Ele procurou nos bolsos e tirou uma pequena caixa de veludo, diferente daquela de anos atrás.
Casa comigo, Lívia Fontoura. Oficialmente, com papéis, cerimônia, o que você quiser. Dentro da caixa havia um anel delicado, um círculo de ouro amarelo com uma pequena aquamarine que ecoava a cor da linha nos anéis de compromisso que já usavam. Sim. Ela respondeu sem hesitação. Já somos parceiros em tudo. Vamos tornar oficial. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa tarde dourada de outono no jardim da casa. Foi uma cerimônia íntima, com apenas amigos próximos e familiares. A mãe de Lívia, alguns primos, os diretores mais antigos das galerias que se tornaram amigos ao longo dos anos, colegas restauradores de vários museus. Lívia usou um vestido simples, mas elegante em tom marfim, com detalhes artesanais feitos por uma rendeira local. Nicolai optou por um terno claro, sem gravata, com uma pequena aquamarine na lapela que combinava com o anel dela. A cerimônia, conduzida por um juiz amigo da família, incluiu elementos das tradições ortodoxa russa e católica brasileira, simbolizando a união não apenas de duas pessoas, mas de culturas e visões de mundo. Enquanto trocavam votos sob uma pérgola coberta de jasmins, Lívia percebeu como haviam chegado longe desde aquela noite no restaurante em Viena. O caminho não havia sido linear nem fácil. Houve separações, mal-entendidos, momentos de dúvida, mas cada desafio apenas fortalecera o fundamento do que construíram juntos. Uma parceria baseada em respeito mútuo, admiração genuína e o compromisso de realmente enxergar um ao outro. No momento em que o juiz os declarou oficialmente casados e Nicolai a beijou suavemente, Lívia teve uma certeza profunda. Algumas vezes, tudo o que precisamos é que alguém realmente nos veja, para que possamos finalmente nos ver também. Epílogo. 5 anos após o casamento, a Casa Arquipov Fontoura, como ficou conhecida, havia se tornado um respeitado centro de arte e restauração em Ouro Preto. O que começara como um refúgio pessoal, transformara-se em um espaço vibrante onde artistas emergentes, restauradores em formação e estudiosos de arte encontravam apoio e inspiração. Lívia dividia seu tempo entre o trabalho de consultoria para grandes museus internacionais e a direção do pequeno, mas inovador Centro de Treinamento em Restauração, que haviam estabelecido nos fundos da propriedade. Nicolai continuava a gerir suas galerias internacionalmente, mas com foco renovado em artistas de regiões menos representadas no mercado global. Juntos, haviam criado a Fundação Arquipov Fontoura, dedicada a preservar obras em risco de serem perdidas, especialmente em locais com recursos limitados para conservação adequada. A cada ano, selecionavam um projeto diferente. Uma vez, foi a restauração de afrescos em uma igreja abandonada na Romênia. Outra, a preservação de pinturas rupestres ameaçadas na Colômbia. Numa tranquila manhã de domingo, enquanto tomavam café na varanda, com vista para as montanhas mineiras, Nicolai observava Lívia, folheando um catálogo de possíveis projetos para o ano seguinte. No que está pensando? Ela perguntou, notando seu olhar contemplativo. Em como somos afortunados. Ele respondeu, segurando sua mão por cima da mesa. Em como tudo poderia ter sido tão diferente se eu não tivesse escrito aquele bilhete, ou se você não tivesse tido a coragem de se afastar quando precisava encontrar seu próprio caminho. Lívia sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. Sabe o que aprendi em todos estes anos restaurando arte? Ela perguntou. Que às vezes, as rachaduras e reparos, os momentos em que algo quase se perdeu, mas foi recuperado, tornam a obra ainda mais preciosa, mais autêntica. Nicolai levantou a mão dela e beijou suavemente. Como nós, como nós. Ela confirmou, seus olhos brilhando com amor e gratidão por tudo que haviam construído juntos.
De longe, para quem passasse pela rua, seria apenas mais uma cena cotidiana. Um casal tomando café da manhã em uma varanda florida. Mas para Lívia e Nicolai, era o culminar de uma jornada extraordinária que começou com um simples reconhecimento. Eu olhei e me apaixonei. Porque às vezes, tudo o que precisamos é que alguém realmente nos veja, quando ninguém mais está olhando. E assim, chegamos ao fim desta história de amor que nos mostra como um simples olhar pode transformar duas vidas para sempre. Espero que tenham se emocionado com a jornada de Lívia e Nicolai, tanto quanto eu me emocionei ao compartilhá-la com vocês. Se esta história tocou seu coração, deixe nos comentários a palavra casamento, porque no fundo, não é isso que todos buscamos? Ser verdadeiramente vistos por alguém? Até o próximo vídeo. E lembrem-se, às vezes, as histórias mais extraordinárias começam com o mais simples dos gestos, um olhar que realmente enxerga.